a gente acabou a última aula falando da hidrostática, né? Que é o estudo dos fluidos em repouso. A gente viu que, para os fluidos em particular, é importante que a gente trate as forças que atuam no fluido, a gente busca a origem tensorial delas, né? Que no fluido o tratamento tensorial é importante, em sólido também, mas em fluido é mais importante porque não dá para fazer normalmente tantas simplificações como a gente faz em sólido. Aí a gente viu que os tensores eles são divididos, né, na mecânica dos fluidos em duas partes. Aí até não sei se o meu computador travando aqui. Esse OneNote, acho que tem muito arquivo, parou. A gente dividiu o tensor-tensão num componente deviatórico, que é o componente das tensões, e um componente das tensões normais. Da tensão normal não, porque tem tensão normal aqui também, da pressão. Né? O tensor-tensão, a gente dividiu ele como tensor normal, aí tem aqui tal YX, tal YZ, aqui XY, aqui a tensão normal, YY, aqui a tensão YZ, aqui uma tal XZ, tal Z, desculpa, aqui YZ, e aqui uma tensão normal, né, que a gente representa por sigma, ZZ, mais uma matriz de identidade, que é esse aqui, né? Opa, identidade. Que multiplica a pressão hidrostática. Né? E a gente chamou esse tensão aqui, esse tensor-tensão de deviatórico. E esse é o tensor de tensão hidrostática. Aí, para o fluido estar parado, o fluido não resiste à tensão de cisalhamento. A gente viu lá na primeira aula que uma das características do fluido é que quando você aplica uma tensão de cisalhamento, ele se deforma continuamente. O fluido ele resiste à pressão, né? Ele consegue ficar parado sob pressão se tiver um recipiente que a parede do recipiente, ele em contato com a parede do recipiente resista, né? Então, esse tensão aqui é zero, né? Por causa da tensão cisalhamento tem que ser zero. E esses elementos aqui do tensor-tensão são elementos muito especiais, só são diferentes de zero em fluidos poliméricos. Aí, beleza. Aí passamos aqui, então, para uma das técnicas de obtenção de equações, né? A técnica mais utilizada na engenharia, que é definir um elemento, nesse caso aqui de fluido, que é esse cubo. E com esse elemento de fluido, a gente vai fazer um balanço de força. Por que a gente vai fazer um balanço de força? Porque a gente sabe a aceleração é zero aqui, e a gente sabe que a lei de Newton, né, que o somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração. Então, a gente quer obter uma equação do comportamento de fluido a partir desse balanço de forças. A força, obviamente, um vetor, né? E aqui, nesse cubo, a gente tem o que? Os tensores, né? Que vão dar origem à força. A força
ela é oriunda dos tensores. A gente pode dizer assim, a gente viu em algum momento que um estado de força em qualquer ponto, nesse caso que a gente está tratando no fluido, pode ser obtido pela produto escalar do tensor tensão com o vetor normal da superfície. Estou falando chinês, não? Tá dando para acompanhar, sim. Beleza. Então eu vou pegar aqui, a gente viu que as tensões de cisalhamento são zero, né? E aqui a gente vai pegar, eu vou até mudar essa representação aqui para ficar mais compatível com a que eu coloquei nessa matrizinha que eu fiz agora. Aí eu vou chamar aqui TZZ, TXX, TXX, T. Aí lembrando, né, que não sei porque está tão. Para cada elemento daquele, na diagonal principal, TXX, na nossa matriz aqui, né? Apaguei a matriz, uma pena. Na verdade, ele tem dois componentes, que é o sigma XX mais a pressão. E aqui seria TYY é igual YY mais a pressão. Esse aqui da primeira matriz, esse aqui da segunda matriz. Porque esse aqui, na notação que eu fiz, era do tensor deviatórico que só tinha para fluido não newtoniano. Aí, beleza. Isso aqui vai ser zero, né? Se a gente admitir o fluido não newtoniano. Ou mesmo parado, né? Não precisava nem ter feito, porque serve para fluido parado também. Essas tensões só desenvolvem em movimento. Então, vou botar aquele, em vez de botar esse sigma, vou botar o T. Mas lembrando que o que define que é uma tensão normal não é a letra que a gente usa. A letra que a gente usa é um acessório, a gente troca de letra toda hora, mas as direções são iguais, né? Tal XX representa uma força X atuando num plano X, né? Tal YY a mesma coisa. Então, beleza. Se a gente pegar o balanço aqui na direção X, né, a gente vai pegar esse tal XX, né, que é o tensor tensão, multiplicado pela área, vai nos dar a força na direção X. E aqui do outro lado a gente vai ter outro tal XX, né, em outra posição, multiplicado pela área, vai dar uma outra força X. Eu chamei essa aqui de força X mais delta X, né? O carro está nessa posição. E aqui seria a força X. Então, uma tensão, a grosso modo, né, puxa para um lado e outra tensão puxa para o outro. Certo? Beleza? Deixa eu acertar aqui meu computador um pouquinho. Beleza. Só que aqui a última aula devia estar cansado. Não vai mudar muita coisa. O sinal aqui está trocado. Né? Porque a direção positiva é essa aqui, né? Não vai mudar nada porque do outro lado aqui é zero, né? Mas então aqui é mais, mais, aqui menos, menos. Beleza, aí vamos continuar o nosso balanço.
Aí vamos fazer na direção x. Aí a gente lembra que tal xx é igual à tensão normal não newtoniana, que o fluido está parado aí também vai ser zero. Mas vamos chamar tal xx é igual à própria pressão. Então vai ser menos a pressão em x igual a zero, vezes a área. Opa, mais a pressão em x igual a delta x, vezes a área. É essa a nossa equação. Se eu dividir aqui por delta y, delta x e delta z, aí que vem eu vou ficar com P em x igual a zero, menos P em x igual a delta x, dividido por delta x, igual a zero. Aí veja, a definição de derivada, a derivada de uma função qualquer, nesse caso aqui univariável, né? F, f' de x é igual ao limite de f de x mais delta x menos f de x dividido por delta x, quando delta x tende a zero. Eu peguei como referência o ponto x igual a zero, então eu posso dizer que no ponto x igual a zero, f' de zero, a derivada é o limite de f de zero, opa, de delta x, né? Zero mais delta x. Eu peguei como referência ali o zero, menos f de zero, dividido por delta x. Delta x é igual a zero. Se a função for multivariável, não muda muito, né? Multivariável, aí você não pode falar, pelo menos nessa forma, em derivada total, né? Uma derivada parcial. Vai ser um f, a gente vai chamar aqui. Veja que a pressão ela é uma função multivariável, que ela é função de x, y, z, eventualmente de t, que a gente não está levando em consideração. Ou seja, em cada ponto a função toma um valor. Então, derrom de P, derrom de X, botar em F, né? Depois a gente passa para P. Derrom de F, derrom de X, aí eu peguei como referência X igual a zero, né? Aí vai ter que ser nos outros pontos também, mas Y, botar assim para não criar muita confusão. Vai ser o limite de botar um Y0. F de 0 mais delta X, Y0, Z0, menos F de 0, Y0, Z0, dividido por ΔX, quando ΔX tende a zero. A gente tem aqui nossa equação. Opa, confusão. Veja,
a gente fizer isso aqui, se tomarmos o limite quando ΔX tende a zero, isso aqui é a própria definição de derivada, né? Eu botei x aqui, mas vai ter um yz, né? Y0, Z0. A gente bota por simplificação. Mas eu posso organizar isso aqui e botar essa equação, vai ficar o limite de P em x igual a ΔX. Está assim, 0 mais ΔX, para ficar claro. É o próprio ΔX. Menos P de 0. Quando ΔX tende a 0. E do outro lado, a mesma coisa. Vai ser o limite de 0 quando ΔX tende a 0. Limite da constante é a própria constante. Então, 0 fica 0. E aqui tá, é menos o limite, né? Porque aqui é menos P em x igual a ΔX e mais P de 0. Mas se a gente pegar isso aqui e tirar o limite, vai ficar, como a pressão é multivariável, dP menos dρ de P, dρ de x, em x igual a 0, é igual a 0. Como esse 0 for arbitrário, o que interessa não é o 0, é que é o AND de ΔX. Eu poderia fazer a mesma coisa em x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, desde que eu andasse ΔX para fazer esse balanço. Como o 0 foi escolhido arbitrariamente, essa relação vale em qualquer ponto. Então, dρ de P, dρ de x em qualquer ponto é igual a 0. E o que é que isso significa em português? Né? Se você tem sua piscina aqui, aí tem a água. Aí eu vou chamar aqui embaixo. A derivada, ela é uma variação. Né? Se eu falo que a derivada de f em relação a x, aí eu vou botar um número, é igual a 3, quer dizer que para cada unidade de x, f varia 3 vezes. Né? Se eu digo que dρ de f qualquer, dρ de z, só para não confundir com esse aí, é igual a 3, implica que eu posso aproximar ΔF é igual a 3 vezes ΔZ. Então, se ΔZ varia de uma unidade, ΔF vai variar de 3 unidades. Certo? Então, o que significa isso aqui, dρ de P, dρ de x? A derivada parcial ela é uma derivada direcional. Então, significa que a pressão, a variação da pressão com x, a variação da pressão na direção de x é igual a 0. Ou seja, se eu chamar isso aqui de x, aí eu vou chamar aqui de z. Se uma pessoa estiver nadando aqui, na direção x, ele vai andar uma unidade de x e não vai sentir pressão nenhuma. Ele vai andar outra unidade de x e não vai sentir nenhuma pressão nenhuma, não, variação de pressão nenhuma. Vai andar outra unidade aqui em x e também não vai sentir nenhuma variação de pressão. E é exatamente o sentimento que a gente tem. Se a gente andar na piscina, mergulhar, né, na verdade, na mesma altura, né, se a gente mantiver a altura, a gente não vai sentir nenhuma variação de pressão. Beleza? Beleza. Beleza? Para ΔY, é exatamente a mesma coisa, né? Se a gente olhar aqui,
A equação é exatamente a mesma, só muda o índice e a área, né? Então, eu vou fazer ela um pouco mais rápida, a dedução. Se eu me lembro bem, menos t. Aí eu já vou botar y arbitrário em vez de y igual a zero, em y igual a y arbitrário, né, que eu posso andar, vezes a área, que é delta x, delta z, mais a tensão normal em y, movida por delta x. Observe que na primeira eu botei, para x eu botei zero aqui, mas é arbitrário, desde que eu ande. O que importa é eu andar delta x. Aqui novamente, tal de y, em termos genéricos, é a tensão normal mais a pressão, só que dois motivos. O fluido está parado, essa tensão normal aqui é para fluido não newtoniano em movimento. Ela é quando ela aparece, então vai ficar menos P em Y, delta X, delta Z, mais P movido por delta Y. Aí, eu, mesma coisa, divido pelo volume do elemento. Aí vamos ficar aqui com menos P em Y igual a Y, mais P em Y igual a Y mais delta Y, igual a zero, dividido por delta Y. Aí, se eu tiro o limite dos dois lados, né? Se tirarmos o limite da equação quando delta Y tende a zero, aí vai aparecer a mesma definição derivada. Então, vai ficar menos d-ROM de P d-ROM de Y é igual a zero, ou seja, aí se eu pegar minha piscina aqui, apaguei a que eu chamei Z, aqui eu chamei X, aí vou botar aqui, aí não vou conseguir fazer, né? Mas se a piscina ela for 3D, tá um cubo aqui. Ixi, horrível esse. Se eu nadar aqui em Y, sem variar a cota, né, sem variar a altura, eu também não vou sentir variação nenhuma. Ou seja, no espaço cartesiano, se eu mergulhar em um plano XY, eu não vejo variação de pressão. Observe que a variação, existe a pressão, mas eu não vou senti-la variar. Beleza? O desenho foi horrível, né? Mas eu peço desculpa. Não é muito meu forte, né? Eu sou meio traumatizado com desenho. Eu até desenhava bem quando era criança, mas tive a contenda com meu pai, nunca mais desenhei. Aí, quando eu tive para a faculdade, tive que desenhar. Aí eu tinha um trauma de não desenhar bem na aula, né? Aí eu vi um professor, não sei se vocês conhecem, que chama Sapolsky, que é um cara genial de Stanford, da parte de evolução. Pô, o cara desenha pior do que eu fiquei tranquilo. O professor, aí o Y, no caso, que você está fazendo é o de baixo, né? Não é a cota não, né? Oh, desculpa, troquei, né? É isso, é. Aqui no eixo. Foi Bruno que falou? Obrigado, Bruno. Desculpa. A conversa razão.
Beleza, agora na direção Z é um pouco diferente. Aí eu vou pegar aqui, vou copiar e let's hope for the best. Faltou um termo ali, eu estou vendo. Chega no final da aula, a gente vai cansando, né? Sinal trocado, falta termo. Mas tenho certeza que eu falei e não escrevi. Na direção Z, a gente vai ter também o balanço da pressão ou da tensão normal, que esse aqui seria a força, já que está multiplicado pela área, devido à pressão. Na verdade, o componente, né, da força devido à pressão na direção Z. E aqui a gravidade, o peso do elemento. Ele está faltando aqui nossa gloriosa gravidade. Certo? Se você pegar o elemento, você colocar um objeto no fluido, que pode ser o próprio fluido, você vai ter o fluido de cima fazendo força, né? Vai também ter o fluido de baixo aqui, né? A pressão normal do fluido na direção Z, né? E vai ter a força da gravidade, que também está fazendo força, o peso. Então aqui muda um pouquinho. Então a mesma coisa, o peso do material chamar de mg, né? Obviamente. Mas para a gente é conveniente a gente fazer em relação ao volume do material que a gente fez. Então, o volume vezes a densidade, que é a própria massa, vezes a gravidade. E o volume do nosso elemento é ΔX, ΔY, ΔZ, porque é um cubo de arestas ΔX, ΔY, Professor, ΔZ. uma coisa que eu entendi, se é Opa! o peso, por que ele está positivo e não deveria estar negativo para baixo? Você está coberto de razão. Eu acho que porque, como eu fiz na aula, esses sinais aqui trocados, eu troquei o outro também, mas está coberto de razão. Beleza? Já que o nosso Z está para cima, né? O peso está para baixo. Beleza. Então aqui vai ficar a pressão, né? Em Z, em ponto Z, Z igual a Z, vezes a área, menos a pressão em Z mais ΔZ, menos, indicado pela área, menos ρg, o volume, é igual a zero. E a mesma coisa, a gente vai dividir aqui pelo volume, ΔX, ΔY, ΔZ. Desculpa. Aí a gente vai ficar aqui P em Z igual a Z, menos P em Z igual a Z mais ΔZ, dividido por ΔZ, menos ρg igual a zero. Aí é a mesma coisa, a gente vai tirar o limite aqui quando ΔZ tende a zero. E aí vai ficar aqui, aí menos dp. Opa!
derrom de P, derrom de Z, menos ρg é igual a zero. Veja, agora você vai nadar na direção Z e você vai sentir alguma variação, né? Cadê P? dz é igual a menos ρg. A variação que você sente de pressão, ela é oriunda do... vamos botar peso, né? Mas não é o peso porque a gente viu que o volume não importa, não é por unidade do volume, peso do fluido. Eu estou dizendo o seguinte, se você tem um recipiente assim, tem um fluido até aqui, e você tem outro recipiente assim, a pressão aqui é igual à pressão aqui, né? O que importa é, a gente viu a altura da coluna de líquido. É por isso que esse peso está entre aspas, né? É o peso por unidade de volume. E aí a gente pode escrever, tem duas coisas, né? Algumas coisas. A pressão, a variação, né? Ou seja, depende somente de Z. Logo, a gente pode trocar essa derivada aqui por dp dz igual a menos ρg, por uma derivada ordinária, porque a pressão só depende de Z, não depende de x e y. Também podemos escrever na forma vetorial. Todo mundo entendeu isso aqui? Que a gente pode escrever assim? Sim. 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 Na forma vetorial. Na forma vetorial, essa equação fica zero. Opa, desculpa. Derrom de P, derrom de X. Derrom de P, derrom... Vou botar aqui. Derrom de P, derrom de X. Derrom de P, derrom de Y. Que foi os balanços que a gente fez para cada direção. Ela é igual a zero, zero, menos ρg. Opa, não tem esse tracinho não. Veja, esse vetor de derivadas de P é um velho conhecido seu, que é derrom de F, derrom de X e mais derrom de F. F é uma função multivariável, derrom de J e J mais derrom de F, derrom de Z. K. Alguém lembra quem é esse vetor? É o memorável gradiente de F.
Concorda? Né? E esse vetor aqui, 0, 0, 0, menos ρg, é o próprio vetor menos ρg. Porque G é um vetor que ele é 0, G, módulo G aqui. Então, a gente pode escrever isso aqui, que o gradiente de pressão é igual menos ρg. Vetorialmente. Só ver se eu errei algum sinal aqui. Aparentemente está certo. A gente pode escrever também que o gradiente de pressão, utilizando é igual menos ρg K. E aí fica mais claro uma propriedade que eu quero mostrar para vocês, né? Porque G, vetor, ele é igual a 0i mais 0j menos gk, né? Então, o vetor, esse vetor aqui, menos ρgk, o vetor k, ele está nessa direção. Logo, esse vetor menos ρgk, ele está nessa direção, obviamente, a direção da gravidade. K menos ρgk. Mas essa equação aqui está lhe dizendo uma coisa muito interessante. Que o vetor gradiente de pressão, ele tem essa direção, ele é igual o vetor menos ρgk. E por que isso é importante? Porque vocês que já estudaram gradiente sabem que o gradiente é o vetor que aponta na direção de maior variação da função. Então, se a gente pegar aqui a pressão na nossa piscina, e escolher um ponto aqui, pressão atmosférica, e fazer várias direções. E te perguntar qual a direção que a pressão varia mais. Qual é, Bruno? A pressão só varia em Z. Em Z, né? Mas veja, você pode usar a definição de gradiente, você está com bem razão, né? Mas de forma genérica. O gradiente, ele sempre vai dar a direção de maior variação da pressão. Aí o que quer dizer isso? Se você caminhar na direção do gradiente de uma função, você vai sentir a maior variação. Então, se você nadar nessa direção, mergulhar, na verdade, você vai sentir uma variação de pressão muito maior do que você nadar, ou pelo menos maior, e muito maior aqui nesse caso, nessas direções. Por quê? Porque o gradiente está apontando nessa direção e o gradiente aponta na direção de máxima variação de qualquer função. Beleza? Beleza. Beleza. Vejam.
Agora vamos voltar aqui nossa... Vaca fria. A pressão, te viu que a pressão... Vou botar dada por, né, para não ficar escrevendo muito. Veja, aqui não tem um Z aqui, não tem nada. Ou seja, a pressão ela varia linearmente com a altura. Então, essa equação pode ser integrada facilmente. Se a gente tiver uma condição de contorno aí, né? Ou seja, um referencial. Se soubermos a pressão em algum ponto. Como, por exemplo, a pressão aqui acima da piscina é a pressão atmosférica, concorda? Sim ou não? Sim, concordo. Né? E a pressão aqui na interface líquido-gás também. Por quê? Porque se a pressão aqui nessa interface fosse maior do que a atmosférica, existiria um fluxo de massa, porque a pressão é uma força. Como não existe, ela está em equilíbrio ali na interface líquido-gás. Então, vamos supor, é comum a gente saber a pressão em um ponto, é necessário, a gente sempre sabe. Supondo que em Z igual a zero, P igual a P0. E a gente pode integrar dP de P0. Aí eu vou botar um linha aqui só para não ficar na mesma variável, né? É igual. Chamar de Z0 em vez de zero, né? Não necessariamente a gente sabe no zero. Menos ρ G dz até Z. Aí vamos mudar aqui a variável, porque essa variável de integração muda. Aí veja, essa integral só pode ser resolvida se soubermos ρ em função de Z, a densidade em função da cota. A gravidade é constante, né? Aí é o valor do módulo da gravidade, a gente pode considerar constante. Mas a integral de ρ dz, de Z0 a Z, ela só pode ser resolvida se a gente souber a equação da densidade. Aí tem dois casos, né? Primeiro caso é o caso trivial para líquidos. Aí uma faixa de pressão ampla, né? Até, sei lá, 100 atmosferas. A gente conhece a ρ em função da altura. A densidade da água muda aqui em Petrópolis? Sim ou não? Densidade não. Não, muda de desprezível, né? Na 10ª casa decimal. Então, para líquidos, ρ é igual a um ρ0, ou seja, ρ de Z pode ser um ρ de Z ou um ρ0, não depende de Z. A gente pode dizer que, por exemplo, uma y
de x é igual a y0, né? Significa que x ela é constante. Então, aí essa equação é resolvida trivialmente. Aí o ρ sai da integral, o g sai da integral e a gente fica com P menos P0 é igual a menos ρ G Z menos Z0. Então, a pressão ela é igual à pressão de referência, passei para a direita, mais ρ G vezes menos, né? Desculpa. Menos a diferença de altura. Zero. Essa diferença de altura, nessa forma, ela é inconveniente. Por quê? A pressão ela aumenta nessa direção e nosso Z está para cima. Então, isso causa alguma confusão? Então, a gente define uma nova coordenada. E aí fica mais intuitivo. A profundidade, né? Que a gente vai chamar de altura aqui, mas na verdade é profundidade. Nossa variável Z, ela está assim. Nosso sistema de coordenada. A gente vai chamar um outro sistema de coordenada aqui de H, que está ao contrário. Então, Z, ele na verdade é menos H. Então, DZ é igual a menos... como é que se fala? DH. Então, a gente vai ficar... Então, ΔZ, vamos botar assim, né? Então, vou resolver uma integral toda, não tem problema não. Você pode pegar a integral aqui e vamos fazer uma mudança de variável na integração. Aí vai ficar P0 AP dP é igual de H0 a H de ρ G menos DH. Então vai ficar P menos P0 é igual, menos com menos, vai ficar mais, né? Vai ficar ρ G H. E a pressão agora nessa direção, né? Da profundidade, H, vai ficar a pressão é igual a pressão inicial ou de referência mais ρ G H. Ou seja, se a gente pegar aqui P0, aqui seria nosso H0 e P0, então a gente vai andar aqui H, vamos ter nossa pressão aqui embaixo maior. Ou seja, a pressão aumenta com a profundidade. Quando a gente faz os cálculos de pressão, a gente usa a pressão aumenta com a profundidade. A gente usa esse sistema de coordenada porque a gente tem um viés justificado de que a pressão aumenta com a profundidade, né? Mas aí a gente chama de altura,
Aí vira uma confusão conceitual. Então, todos os livros de engenharia, quando a gente trabalha com hidrostática, a gente faz essa mudança de profundidade, ou mudança de variável. Beleza? Beleza, Lívia? Beleza. Beleza. Aí, veja. Suponha que você quer saber qual a pressão. Isso vocês já fizeram em física, né? A 20 metros de profundidade. Depois que a gente acabar aqui, do intervalinho, em um lago. Então, na interface líquido-gás, a pressão é sempre a pressão do gás. Vamos, antes de fazer, vamos pegar aqui um recipiente, pode estar fechado ou aberto. E vamos botar um líquido aqui. Aí tem um... altura, botar H, não L. L qualquer. Aí veja, suponha que aqui está um gás. E aqui está um líquido. Aí suponha que para a pressão do gás seja uma pressão qualquer. Vou chutar aqui uma atmosfera. Aí eu pergunto, qual a pressão aqui e a pressão aqui? As moléculas do gás, elas estão em movimento constante, concorda? Existe até uma pressão hidrostática de gás. Mas vamos calcular a pressão hidrostática de gás. Vamos supor que isso aqui é 20 metros. E essa pressão é uma atmosfera, não aí no meio, igual eu coloquei. É aqui em cima. Então, vamos lá. Vamos L2, LG, né? Comprimento de gás é 20 metros. Então, a gente viu que a pressão aqui no gás, em cima, embaixo, vai ser... Embaixo, chamar PG2, vai ser igual à pressão de referência mais a densidade do gás vezes a gravidade vezes a altura da coluna de gás. Aí eu vou chamar assim mesmo, ΔP, né? Que aí não preciso. PG gás, PG no ponto 2 menos PG, a pressão em cima, ou seja, a variação daqui até aqui, ela é igual à densidade do gás vezes a gravidade vezes a altura da coluna de gás. A densidade do gás, eu sei, aí vocês podem olhar aí depois, do ar a 25 graus, ela é 1,2 quilogramas por metro cúbico. Então, 1,2 quilograma por metro cúbico, a gente vai deixar o mesmo sistema de unidade. A gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Aí vamos calcular aqui, vamos botar 20 metros, né? Que é a altura. Então, isso aqui dá 200 vezes 1,2, 240. 240 pascal de diferença. Né? Para altura de 20 metros. 20 metros é um prédio de 6 andares. Não é pouco, né? Esse desenho aqui. Mas deixa eu só checar aqui.
a densidade air density é 1.3, 1.24, 1.20, está certo. Então, deu 240 Pascal. Eu não sei o que é 240 Pascal, né? Mas é o que eu falei com vocês. Quando a gente tem algo que a gente não sabe, a gente transforma com o que a gente sabe, concorda? Eu sei o quê? Que a pressão atmosférica ela é igual a 101,3 quilopascal. Então, essa variação aqui, para 20 metros de altura, se a gente colocar em termos relativos, é 240 dividido pela pressão atmosférica. Já pode até dividir os dois lados aqui. 240 de 101 quilopascal é 101 vezes 0,3 vezes 10 ao cubo, que dá mais ou menos 10 a quinta quilopascal. Pascal, desculpa. Então, aqui, 240 dividido por 10 a quinta, que é igual a 240, 2,4, né? Vezes 10 a menos 3. Ou seja, se a gente multiplicar por 100, dá 0,24%. É uma variação muito pequena. Para cada metro de gás perto da atmosfera, a gente vai ver que a variação de pressão vai ser a ρ do gás vezes a gravidade vezes o metro, que é por metro. Vai ser 1,2 quilogramas por metro cúbico vezes 10, que é a gravidade vezes 1 metro, que dá igual a 12 pascal por metro de gás. 12 pascal é 10 a menos 4 a atmosfera, ou seja, é um vácuo. Então, veja, 60 metros, 20 metros, é muito difícil um equipamento de processo com essa altura toda, né? Então, fala aí de alguns metros, poucos metros em equipamento de processo. Mas a ideia aqui é mostrar que existe uma variação, a gente chama barométrica com altura na pressão, né? Uma variação de pressão, mas essa variação, para a gente, engenheiro de processo, né? Essa variação é desprezível. Para o cara que trabalha com meteorologia, não. Porque o cara aí está falando de altura de, sei lá, 2.000 metros. 2.000 já ia ser 100 vezes mais do que os nossos 20 metros. Aí a variação de pressão já é 24%. Beleza? Então vamos dar um intervalinho aí que vou dar uma descansada. Pode ser? Beleza. Beleza. Valeu. Devia ter um jeito de pausar essa apresentação, né? Essa gravação. Para não ter que ficar postando 2 aulas, né? Exato.